E aí, gente? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Começou o nosso podcast. Nós sabemos qual que é esse episódio? Não sabemos, mas você que está assistindo nessa hora vai saber, não é mesmo? Verdade. E estamos aqui hoje. Eu sou a Laís, se você ainda não decorou nosso nome. E essa aqui, Bruna. é a Bruna, gente. Bruna. Fala pessoal, aqui é o Pastor Bernardo. Nossa, é muito sério, gente. E Bruna. você? Bruno. Você é Bruna. E aí, gente, como é que vocês estão? Se vocês estão vendo, eu tô olhando pra lá porque eu creio, né, que a maioria, a gente vê muito, né? A gente gosta de assistir podcast, não só de ouvir. Então, se vocês estão vendo, nós estamos aqui num cenário diferente. E compramos um lugar. Vocês podem ver, a gente tá bem com dinheiro. Então, se você quer ser um patrocinador desse podcast, você Sem pode problemas. ser sem problemas nenhum. Não é caro não. Não, nada caro. Começa doando a caneca. Gente, mostra aí, Bernardo. Mostra aí, Bruninha, nossa caneca. Caraca, a gente tá muito chique. Patrocinado por JNI Original. Olha que lindo, gente. Pra que câmera a gente vai mostrar? Quer comprar? É só falar Caraca, com a gente. interseção. É verdade. Ainda temos uma lojinha? Não temos, mas vamos ter. E é isso. Amém. E é sobre isso. E aí, Bruninha, de que é o nosso podcast hoje? O que a gente vai falar Nós hoje? iremos falar sobre discipulado. Nós Vai lá, vamos falar Bruninha. sobre Vai, discipulado. Discipulation. Para aí todo mundo, vai lá, Bruninho, vai. Discipulation. Então, para. Gente, não faz Agora a Bruninha vai ficar. Aí, a Bruninha vai ficar Um agora patrocínio de Poxa Paulo Vitor. pelos próximos. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Pelos próximos 10 minutos, a Bruninha vai discorrer um pouco sobre o assunto e a gente vai Ouvir. obedecer. Aplaudir. Aplaude, vai lá. Nossa. Primeiro a gente vai começar falando sobre o que é o discipulado, né? E essa é uma pergunta que eu gostaria que todos pudessem poder falar um pouco sobre o que é. Assim, a gente também lembrar que a gente começou, né, lá no nosso discipulado com a JNI como jovens. Então, é um assunto que a gente tem falado muito ultimamente. Inclusive, a gente tem... não sei até que aula vai estar. Aula não, né? Até que dia do discipulado vai estar. Mas a gente já começou lá com o pessoal dos jovens. E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, é um assunto que a gente tem discutido muito. Então, é um assunto que a gente quis trazer aqui, né? E aí, quem vai começar a falar? O que é esse bendito discipulado? Pode começar pelo pastor que sabe mais, né? Mentira. Mentira. Fala aí, Vocês. pastor. Então, gente, discipulado, quando eu penso em discipulado, me vem Jesus na hora, né? Jesus é o cara que mais nos ensinou o que é fazer um discipulado e ser um discípulo de Cristo também, de Deus. Então, quando eu penso em discipulado, eu penso em caminhar juntos, aprender junto e indo todos numa só direção. Isso que eu penso, é um aprendizado ao caminhar. Não é algo apontado, não é algo que é só meramente uma classe, mas esse ato de caminhar em direção a Cristo em aprendizado com alguém mais maduro na fé, não é o seu amigo da faculdade. Não é nem essa questão de... A gente às vezes tem muita... de confundir com alguém superior, né? Mas não é questão da superioridade, até porque isso ninguém é, né? Acima de ninguém, mas é questão de uma pessoa que você entenda que é maduro, que você na fé, que vai poder te ajudar nesse auxílio, né? Tanto que não é nem idade, né? Se for parar pra pensar, vai que uma pessoa hoje de 45 anos se converte. O Bruno, que tem 43, Quase. ele é mais maduro na fé. Falta 2 pra Sim. Então, É logo, um bom, né? Exatamente. então logo o Bruno, que é bem mais novo que ele, tipo 20 anos Na mais novo fé, que não ele, na vida. ele é mais maduro na fé. Então logo, o Bruno tem muito mais a ensinar e a passar para aquela pessoa, caminhando com ela, mesmo a pessoa tendo mais idade, mais vivência na questão da vida assim em geral. Sim. E aí um outro ponto que eu lembro, só pra já puxar do Bernardo, pra falar o que eu penso, é que a gente fala muito de discipulado e às vezes a gente confunde de achar que é a imagem e semelhança daquela pessoa, né? Por exemplo, o pastor Severino discipulou você, discipulou o pastor Bernardo. E aí é como se parece você se fazer o que ele faz, né? Você se tornar parecido com ele, ou você pegar os exemplos dele, né?
ou como eu e a Bruninha. A Bruninha são parecida comigo, cantar como eu canto, né, ministrar como eu ministro, mas não é. Discipulado, isso é muito importante, a gente precisa sempre lembrar que é imagem e semelhança de Cristo, é para formar Cristo na pessoa, para a pessoa parecer com Jesus. Então, tanto nós os que discipulamos, também como nós como discípulos, a gente precisa sempre lembrar isso, porque às vezes é muito mais fácil a gente tá vendo aquela pessoa, pegar o trejeito da pessoa, né, a escolher as músicas, ou ler como a pessoa lê, e a gente precisa estar sempre lembrando a imagem e semelhança de Cristo. Então, isso para mim é um dos pontos mais importantes, se entender o que é o discipulado. E pra você? No meu caso, realmente, eu acho que essa parte de você entender que quando você está discipulando alguém, você está incentivando ela a se parecer mais com Jesus. Ou seja, nós precisamos estar buscando se encher mais e mais de Cristo para que nós possamos ser esvaziados, porque, querendo ou não, nós sermos discípulos é isso, né? Se parecer com Jesus, para que nós possamos incentivar outras pessoas a serem parecidas com Ele. Eu vejo que o discipulado ele é muito sobre a maturidade cristã, como foi falado aqui. É aquela coisa da comparação. Às vezes você já tem muitos anos assim na fé, ou como um cristão. E às vezes alguém que está chegando agora, por mais tempo de experiência de vida que ele tenha, em idade, né? É diferente, né? Então existem coisas que vocês viveram que eu não vivi. Existem coisas que eu vivi que outras pessoas não viveram. E nós, como discípulos, passamos essa experiência, porque a gente precisa entender que é sobre o Evangelho, a gente passar o Evangelho para as pessoas, passar Cristo para as pessoas. Com certeza. E aí? Na verdade, igual como a gente estava falando de como parecer, né, mais com Jesus, querendo ou não, a gente precisa conhecer Jesus, né, para ser mais parecido com ele. Então, essa pessoa que é nova convertida e tudo mais, que acabou de aceitar Jesus, não conhece Jesus, né? Ela está aceitando pela fé a obra de Cristo, né? A graça, a salvação, mas o processo de você conhecer Jesus demanda um processo, demanda um tempo. E quando você começa a caminhar com alguém que já conhece Jesus e se relaciona com Jesus há mais tempo, então essa pessoa te apresenta melhor Jesus, né? Então vai ser um relacionamento seu com Cristo, de intimidade, e vai ser a pessoa também te ajudando na prática a viver aquilo que você tem aprendido com Cristo, né? Isso é muito importante, né? Porque é o que o Bernardo falou, quando é uma pessoa mais velha, a pessoa tem mais experiência de vida, né? Mas ela não conhece Jesus tão profundamente ainda a ponto de conhecer o caráter dele, a ponto de entender as decisões que Jesus tomaria diante de situações, né? Como Jesus serviu, como Jesus amou, como ele ama, né? Como ele perdoa. Então, uma pessoa que já anda um certo tempo com Cristo apresenta essas coisas, né? E o mais legal é que os dois acabam aprendendo, né? Nessa, uma troca, nessa caminhada. Não é alguém que ensina e alguém que é ensinado, né? A pessoa, ela esclarece algumas coisas, mas, né? As duas vivem juntos. E também não é aquela pessoa, vamos supor, eu discipulo a Bruninha, né? Aí eu não tenho falhas, eu não tenho erros. Não, é essa troca, né? De eu falar, não, realmente, a gente falha muito nisso, a gente tem muita essa dificuldade. E ter essa troca de intimidade, essa troca. Igual ele fala até no livro, né? Ele falou, cara, que não adianta, o discipulado é único exclusivamente baseado no amor, né? Por mais que às vezes não seja intencional, mas não tem como ser intencional sem amor. Eu discipular a Bruna de forma intencional, mas eu não amar, né? Então não adianta, é em vão. Então é mais ou menos isso, né? O discipulado é uma caminhada, né? Assim, não tem como a gente dar, não tem um prazo, não tem um tempo específico, porque eu vi uma vez em um dos vídeos, se eu não me engano, foi do pessoal mesmo do Desescope, o Douglas falando que é no dia a dia ali, porque quando eu marco com uma pessoa, por exemplo, naquela 1 hora que a gente vai conversar, talvez eu não vá pecar, talvez eu não vou falar uma asneira, talvez eu vou me comportar com a melhor conduta possível, mas é no dia a dia quando a gente
passa tempo junto, a gente sai, a gente conversa, a gente assiste filme, a gente é nessas coisas, no caminhar mesmo, que a gente vai ver que a outra pessoa, ela erra tanto quanto a gente, ela peca tanto quanto a gente, ela é humana, né? Não é uma pessoa perfeita discipulando uma pessoa menos perfeita, né? São duas pessoas imperfeitas que ambas pecam, mas ambas querem se parecer com Jesus caminhando juntas. Né? E eu acho muito interessante isso que eu estava falando recentemente com uma amiga sobre essa questão que, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela é nova na fé e existe uma pessoa que já tem mais tempo caminhando ali, aí vamos supor, ela tá apta para discipular. Aí ela começa a ter convivência mesmo. E aí eu tava até falando sobre isso, de como é muito legal a gente ter essa ideia de que o discipulado, ele é o dia a dia. Ele é essa conexão e é uma convivência, porque às vezes a gente cria uma ideia que o discipulado vai ser aquele momento, tipo, um dia intencional que tiraremos, pode até ser em alguns momentos, sim, né, como a gente tem feito também, mas é muito legal a gente entender que é o convívio. Às vezes você vai mandar uma mensagem pra pessoa, vamos ali, e você vai sair para poder falar sobre assuntos diversos, aleatórios, e aí no meio daqueles assuntos aleatórios, de repente começa a compartilhar a vida, experiências, e do nada começa a falar sobre coisas e abrindo o coração. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes para você criar intimidade com as pessoas, criar uma conexão com as pessoas, não começa já você chegando, então tá acontecendo isso e aquilo. Toda a vida. Começa com um assunto totalmente aleatório. Intimidade, né? Isso é interessante. E é aquilo. Não é você esperar alguém, alguém vai chegar pra mim, vou te discipular. Não é isso. Às vezes a gente mesmo reconhecer que a gente precisa caminhar com alguém mais maduro com a gente. Porque ninguém é maduro o suficiente para caminhar sozinho, né, velho? Não dá. Se caminhar sozinho, não tem como. É muito difícil. Não existe, né? É muito difícil. Então, é impossível. Você ser intencional de você, ver uma pessoa que você admira, que você conhece, que é próxima de você, tipo assim, onde você congrega, pode não ser íntimo, né? E você virar pra pessoa e falar, poxa, eu vejo sua vida, posso caminhar com você, eu posso, compartilhar minha vida com você. Eu acho que a gente ainda tem muito essa barreira, sabe? Porque a gente, dentro da igreja, dentro da nossa comunhão, a gente não quer expor nossos pecados, não quer expor nossos erros, com medo, né, do que as pessoas vão pensar. Então isso nos leva a caminhar sozinho, porque ninguém vai ver nosso erro, ninguém vai ver nosso pecado, e aí a gente vai se distanciando um pouco da comunhão. A comunhão fica só pro domingo. Rasa, né? Superficial. Não tem esse estar junto, igual, por exemplo, quando a gente faz os nossos encontros, né? Que a gente tem uma vez por mês, as meninas e os meninos. É uma forma também de discipular, onde você se aprofunda mais ainda em questões relacionadas aos homens, em questões relacionadas às mulheres, que se a gente deixar por nós mesmos, a gente acaba não discutindo. Porque tem a vergonha, tem o medo, né, de expor algum erro que você comete, algum problema. E outra coisa, igual que a Laís falou, e eu acho que todo mundo já escutou isso, talvez. Eu já fiz um curso de discipulado, mas não é um curso, né, não é um mês, né. É isso que a gente tem que entender, é pra sempre. É pra sempre. Isso é porque você de Jesus foram 3 anos e meio, mais ou menos. Até ele morrer. Até ele morrer. Porque ele morreu. Não dá pra fazer mais. Não tem como. Então ali os discípulos começam a discipular deles também, e até eles morrerem. E assim vai, não tem como. Eu fiz um curso de discipulado. E ninguém andou separado, né, cara? Ninguém nunca andou separado. Só vê na Bíblia. Ninguém nunca andou sozinho. Nenhum discípulo andou sozinho. É por isso que não faz sentido, até entrando em outra questão, é uma questão do desigrejado, porque não tem como você não existe. O evangelho é comunhão, o evangelho, e é isso que é o bonito, né, cara? Porque é a comunhão, é a unidade em meio à diferença, né? E por isso que é o caminhar. Acho legal que você falou desse negócio de caminhar, e você falou do negócio da sala de aula também, achei interessante, porque as pessoas se confundem, por exemplo, acham, tem que se encontrar toda semana, tem que me encontrar toda semana, senão não é discipulado. Tem que ter uma sala de aula. Não, cara, é o caminhar junto. Vai ter semana que você vai se encontrar com a pessoa, semana que você não vai. Vai ter semana como, a gente tem toda semana nosso discipulado.
mas pode chegar um momento que não tenha toda semana. Mas o que importa é a gente estar caminhando junto no mesmo propósito e diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer necessidade, diante de qualquer dúvida, você sabe que você tem aquela pessoa para contar. Eu posso chegar lá, eu posso perguntar, pô, tô precisando de ajuda e hoje eu preciso me encontrar com o Bruno toda semana. Fala, Bruno, é que você falou também no começo, precisa ter reciprocidade, né? Fala, pô, Bruno, eu preciso me encontrar toda semana com você porque hoje eu tô passando por isso e eu não tô conseguindo aguentar. Tô precisando desse momento pra gente caminhar mais próximo ainda. Porque não tá fácil. Sabe, isso é uma vida mesmo. Eu acho que o que mais cria essa barreira, essa dificuldade, é essa questão da individualidade, sabe? Essa questão é um ponto que você pode continuar, mas é só pra gente marcar mesmo. Já vai a questão que é o de confessar. Você ia falar um pouco disso, aí você pode até continuar. Que é sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm mais medo do discipulado. Cara, eu vou ter que confessar meus pecados. Eu vou ter que contar as minhas partes mais obscuras. Eu vou ter que me abrir. E isso vem muito disso que você... E aí você pode continuar falando, que é sobre... E é o próximo ponto. Que é sobre essa questão da individualidade super potencializada, né? Porque não tem como, cara. Por mais, às vezes, vergonhoso que seja o nosso pecado, por mais vergonhoso, às vezes, que seja alguma coisa que a gente fez, a gente precisa conversar, né? Isso, igual a gente teve na reunião semana passada, todo mundo tava lá. E aí, uma coisa que eu fiquei muito admirado, assim, por exemplo, você vê o seu pastor orando para Deus ajudar a matar as obras da carne. Então você fala, cara, eu não sou eu, sabe? Não sou eu sozinho que tô aqui, tá todo mundo na igreja santo, o pastor santo, e eu tô aqui, sabe? Meu pecado é pior, tipo assim, aquele medo, né? De tipo assim, meu pecado vai mais pro inferno. É muito medo. Eu acho que é isso que a gente precisa entender antes, sabe? De tipo, eu erro, a Isa erra, né? O Bernardo erra, todos nós erramos e temos as nossas lutas. E temos as nossas lutas, né? Então, e também, por outro lado, uma coisa que eu vi também que eu achei muito legal é que, por exemplo, nós também como líderes, às vezes a gente tem que parar de sabe, passar uma figura de santidade. Né? De super-heróis. É verdade. De santidade que eu digo assim, de alguém que não erra. Sim. Porque eu acho que isso só distancia, né? Porque as pessoas... Né? A pessoa não pensa assim à toa. Pois é. Ela pensa assim porque é por causa de um contexto, de uma Por liderança à falta de distância. De uma liderança distante. Bem distante, então a pessoa pensa que o cara é o santo por Paulo. Aí já era, né? A pessoa enxerga a pessoa como um super santo. Não é à toa que tem gente que fala que a oração do pastor é mais forte. O pastor tem que orar por mim. Por quê? Porque ele tá mais próximo de Deus. Não, cara, não tá. E a pessoa até deixa, pra quem vai ser discipulado, eu vejo assim que a pessoa ela até deixa de querer andar junto, porque às vezes ela cria aquela resistência, tipo, nossa, ele é aquela pessoa super santa, não vai me entender. outro patamar, isso não vai me entender. Aí você já não sente, pelo menos, essa é uma percepção que eu sempre tive, tipo, talvez eu não vá ser acolhido, talvez ele não vai entender dessa forma, poxa. Mas assim, então eu acho bem interessante isso que foi falado, que é bom a gente ter essa ideia de que nós também conversamos sobre coisas normais como outras pessoas, sabe? Sim. E também eu lembrei de uma outra coisa que tem a ver, né? Sobre o discipulado, que a gente precisa entender também que discipular não é só para líderes, não é só para pastores, mas é para um cristão. Se você tem uma caminhada com Cristo, você precisa saber que se você é um discípulo, você precisa falar do amor de Deus para as outras pessoas. Então eu acho que é isso também que a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça, que às vezes a gente pensa, agora eu sou líder, agora eu sou um pastor, agora eu tenho determinada função na igreja e agora eu vou discipular pessoas. Não, eu vejo que se eu sou um cristão, eu busco me parecer com Jesus Cristo. Poxa, por que não eu poder ajudar uma outra pessoa que está precisando de ajuda? Porque existem muitas pessoas que precisam. Por isso é aí de fazer discípulos, né? Todo mundo. Porque como a gente burocratizou o discipulado,
Aí a pessoa pensa que é só uma pastor e livro, né? Porque virou toda uma burocracia, virou todo um monte de elemento que tem que ter para ser discipulado de verdade. Mesma coisa que aconteceu com o batismo, mas não é nosso ponto hoje. Mas a mesma coisa que aconteceu com o batismo. Virou uma burocratização para a pessoa discipular alguém. Sendo que era para ser algo simples de convívio. De um cristão normal. Algo normal. Tenho certeza, tem um monte de gente que pratica discipulado e nem sabe, é isso, nem sabe. Isso é um pouco, é um ponto que inclusive a gente vai falar aqui, que tá no próximo, que é sobre isso, assim. Qual que é a importância do discipulado? Eu posso não escolher fazer o discipulado? Eu falei, cara, mas não tem como. Não tem como. É isso que a gente falou isso lá no começo, né, nos nossos primeiros dias de discipulado semanal, né? Você é discipulado por alguma coisa. Sim. Não tem jeito. Por alguém. Todo mundo. Doramas. Seja por doramas, teremos um podcast só sobre doramas. Por doramas, você é discipulado politicamente, você é discipulado ideologicamente, você é discipulado no gosto de música, você é discipulado, você sempre vai ser discipulado. Todo o tempo da sua vida. Mas quando pensado pela questão assim, para você aprender mais de Jesus, você aprender mais a Bíblia e tudo, a gente cria aquela barreira, que ela fala assim, não. E de novo, eu volto nisso porque eu sei que é um problema que já foi comigo e eu sei que pode ser com muitas pessoas, que é a questão da confissão, né? Isso não tem que ser um problema. E é óbvio, é por isso que a gente fala, um discipulado não é só você achar uma pessoa legal e você contar e esparramar a sua vida para ela, porque o discipulado não é isso. Você tem que ser uma pessoa legal, tem que ser uma pessoa, mas tem que ser uma pessoa madura, porque ela vai ouvir aquilo que você tem para falar, o seu pecado, a sua fraqueza, ou a sua dificuldade, ou o seu momento ruim que você está passando, e ela não vai te julgar, e ela não vai falar que você é a pior pessoa do mundo, ela vai te auxiliar, beleza, pronto, você não é diferente de ninguém, vamos caminhar junto aqui, o que é, até porque agora a partir desse momento você vai poder ter uma pessoa que, cara, vai te ajudar a não cair mais naquele pecado. É uma pessoa que vai estar, e aí? Essa semana foi mais fácil? Essa semana é uma pessoa para orar para você. E isso faz toda a diferença. Então, assim, é importante, o Renato falou isso lá no começo, mas é muito importante. Não é um colega da igreja que você tem. Não precisa de ser um líder, mas você vê uma pessoa madura, que tem uma vida com Deus e que vai ter essa capacidade de te ajudar, te sustentar nessa caminhada, né? Não é você também buscar pessoa que vai passar a mão. Lógico. Com certeza. Por isso você tem que ser maduro na fé, porque vai que é uma pessoa que às vezes nem entende Bíblia direito. Aí você vai tirar uma dúvida, ou você vai buscar um aconselhamento e o cara vai falar uma coisa que está completamente fora da palavra. E duas pessoas que não conhecem, então, meu filho. Eu acho que é até uma questão histórica, essa questão desse problema de confessar, sabe? Porque, quanto tempo que isso foi separado, né? Leigo de pessoas, por exemplo, de pastores e tal, então parecia que tinha uma separação, né? Porque a gente vê com muita superioridade, né? A gente vê com a palavra errada. A gente troca maturidade por superioridade, assim. Então, por exemplo, igual eu falo com os meninos às vezes, pra mim, talvez que já tenho uma certa idade, já passei por muita coisa que eles estão passando, já passaram, talvez seja muito fácil falar agora, você não pode isso, você não pode aquilo, é pecado isso. Só que isso é outra coisa que eu acho legal do discipular. Porque, por exemplo, vamos colocar um assunto, sei lá, é sexo antes do casamento. Vamos supor, eu fui lá, pratiquei isso minha vida, durante a minha juventude, mas eu chego pros jovens agora e falo, você não pode isso, pronto. É muito fácil, entendeu? Então, não é assim que funciona o discipulado. Você simplesmente fala, a Bíblia fala que isso não pode, então você não pode. Cara, vamos lá, mano, entender a dor, entender o desejo que aquela pessoa sente, entender, por exemplo, como que aquela pessoa pode evitar aquilo. É você usar a sua experiência, entre aspas, negativa, né, para você auxiliar a pessoa naquilo. Não simplesmente você virar e falar, você não pode, mas aí cometeu aquilo, fez aquilo, vai ter que... Tá, vai te punir, sabe? Então é isso, é você entender que todo mundo tem sua fraqueza, todo mundo tem sua dificuldade. Você caminhar naquilo e, acima de tudo, entender que o evangelho não é você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode... É você entender o porquê
de levar uma vida diferente. O porquê de levar uma vida parecida com a vida de Cristo, né? Então eu acho que isso tem que... E cara, a gente às vezes parece estar muito longe disso, às vezes, né? A gente, que eu falo no geral, das pessoas entenderem que o evangelho não é eu não posso, né? Não é eu não posso. Muito pelo contrário, você é livre. Eu tava pensando nisso esses dias, só pra terminar. Falei, cara, é muito doido, né? A gente fala, pô, você tem liberdade no evangelho. Aí você fica pensando, pô, liberdade? Tipo, eu não posso um monte de coisa, isso é liberdade. Só que quando você para pra pensar, quando Deus te dá o discernimento, você vê, cara, antes, por exemplo, de você se converter, você simplesmente não conseguia deixar de fazer algo que você sabia que não era legal. Sabe? Você era realmente escravo de uma vida. Né? Escravo, sei lá, da bebida, escravo do sexo. Você simplesmente é escravo do prazer, vamos colocar assim. Você não conseguia vencer aquilo. E quantas vezes eu acho que todo mundo, sim, né? Quantas vezes você fez alguma coisa, diversas vezes ou diversas semanas, mas sempre depois de fazer aquilo você, era remorso, sabe? Tal. E mesmo sem ser convertido, sabe? Então, assim, é isso que é legal do Evangelho, essa liberdade. Você não é mais escravo das suas atitudes, você não é mais escravo do seu corpo, você não é mais escravo do prazer. Você é apresentado algo muito maior e melhor. Né? Onde não tem remorso. Né? Arrependimento. Remorso que eu falo, não tipo culpa, assim, né? você vive com Cristo sem remorso, não tem remorso. Né? Com certeza, pelo amor de Deus. Não tem que você, orei a noite toda, acorda no outro dia, nossa, poxa, orei a noite toda. Que triste. E o que a gente fala, né? A gente sabe por quê, né? E pra quê? Qual que é essa importância? Mas o que a gente aprende? Tipo, o que essa caminhada, assim, é pra aprender o quê? Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas é bom a gente deixar sempre claro, assim, pra responder essas perguntas, porque às vezes sonda, né? Tipo, é importante, mas o que a gente aprende de fato no discipulado? Porque o discipulado é Ir pro céu. O discipulado é o caminho da maturidade. É você, Maturidade junto cristã. com alguém, você ir pra maturidade cristã. Então, acho que a base do discipulado vai te ajudar a você fazer essa caminhada que Paulo fala, do leitinho para a comida sólida. Da comida sólida até você ficar fazendo sua carreira da fé aqui, sua maratona da fé, até que você morra e que isso volte. Sabe? É um auxílio para o caminho da santidade. Essa estatura de Cristo. Essa estatura de vai Cristo. falar isso, né? Então você vai chegar no leitinho, que é como se você fosse um bebê, que você é recém-nascido, você não pode comer ainda. E aos pouquinhos você indo para uma alimentação sólida, então é um crescimento diário no convívio com uma pessoa madura na fé, ou com a sua igreja, ou com o seu pastor. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, de como funciona. Mas esse caminho que você vai levar na fé rumo à maturidade para chegarmos à estatura de Cristo. Sim. Resumiu bastante. É isso, né? É sobre isso. Tudo resume Cristo. Cristo. Porque a gente precisa, outra palavra que eu gosto muito é que o discipulado é para formar. Isso. Ele é para formar. Aí a gente pensa, formar o quê? Cristo. E o que Cristo é, né? E aí para você aprender o que Cristo é, tudo aquilo que a gente falou, a gente precisa começar a passar tempo com Cristo. A gente precisa começar a ver as virtudes, entender os atributos, entender como que Cristo, ele agiria em todas as determinadas. E eu vejo mais do que como Cristo agiria, é como Cristo viveria. Porque não tem situações que você, eu vou ser como Cristo aqui, é Cristo o tempo todo. É na hora que você acorda, é se você é uma dona de casa, é se você é advogado, sei lá, se você é um dentista, se você é um médico, se você é um pastor. Então, assim, não tem como você aprende a formar Cristo para você viver como Cristo vive em todo o tempo, né? Entender que tudo que eu gosto muito dessa palavra, tudo que Jesus fez foi de propósito. E uma vez eu contei nos evangelhos, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão falar para que se cumprisse, Jesus fez isso para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse as escrituras. Então, por exemplo, Jesus ia pegar um jumentinho, porque lá atrás ele falou, não, então é uma profecia que eu tenho que cumprir, então eu vou pegar o jumento.
Eu vou lá em Isaías, eu vou abrir, vou ler o que fala aí, e ele fala, hoje se cumpriu isso, eu sou essa pessoa. Então Jesus, ele fazia as coisas de propósito. Então, a gente aprende no discipulado a fazer as coisas de propósito. Eu acho que é um jeito de resumir também. Eu vejo que outra coisa que nós aprendemos no discipulado é compartilhar. Porque a caminhada cristã, a vida, né, é sobre viver em comunidade. E é outra coisa que a gente já estava falando sobre que muitas vezes a gente quer viver de uma forma individualista, mas o Evangelho nos chama o tempo todo a não viver de uma forma individualista. Então, uma coisa que nós aprendemos no discipulado é esse, compartilhar a vida, compartilhar pensamentos, compartilhar Jesus, principalmente compartilhar Jesus. Então, eu acho que esse é um ponto que eu falo particularmente que essa é a minha parte difícil. Eu sou uma pessoa mais introvertida. E eu sou muito... Sério? Eu sou do tipo que eu gosto de ficar mais na minha. E, guardar as coisas nossa, pra mim, muito. O que eu já aprendi também, né? Porque Bruna, pra ela me contar uma coisa, eu fico... O que tá acontecendo? Aí ela, ai, não. Bruna, o que tá acontecendo? Ela... Ai, não, na terceira vez ela, então. Aí ela vai e seja tudo. Mas é porque isso, já chegamos né? Já chegamos a esse ponto, porque tem vezes eu não falo por nada. Mas assim, então, isso é uma coisa que é uma dificuldade que eu tenho, vou ser bem sincera, essa parte do ser discipulado. Mas é algo que Deus tem me ensinado muito sobre isso. Então eu vejo que uma coisa muito importante do discipulado é esse ensinamento e aprendizado que você precisa falar. Sim. Não falo só sobre confessar pecados também, mas sobre compartilhar dores que você tem. Dores ou até alegrias, porque a gente só foca também nessas coisas, né? Mas também tem alegrias, porque tem gente que não conta alegrias pra todo mundo. Com medo não, que vai dar muito errado se eu compartilhar. Sabe? Então, pra mim, essa parte da conexão E o discipulado também, ele quebra um pouco essa coisa da religião, né? Porque muitas pessoas ainda enxergam o cristianismo, o evangelho como uma religião, né? Como algo, uma parte da minha vida. E não é, o discipulado ele já te mostra que é a sua vida aquela ali, né? Você, como ela estava falando, você parecer com Cristo na igreja, você parecer com Cristo na sua casa, você parecer com Cristo no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Então, não é... E o discipulado auxilia muito nisso, né? Porque o discipulado está ali no dia a dia, né? E na igreja você vai uma vez a gente acaba indo mais, mas geralmente as pessoas vão uma vez na semana, no domingo, mas por isso você precisa do discipulado, né? Para você entender, por exemplo, como que é o seu caráter durante a semana, como que as suas decisões. E é legal também, lembrando que, cara, sabe, você poder compartilhar uma decisão que você tem que tomar com alguém é muito bom, velho. Por mais que seja difícil às vezes, mas é muito bom. Sabe, você sabe que você não está carregando algo sozinho. Quantas vezes a gente fica pensando, pô, o que eu vou fazer agora, velho? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá. Vai lá, compartilha com alguém, a pessoa te ajuda. Isso. E também até pra pessoa te ajudar, tipo, não faz isso não. É legal, Não, tipo, não faz, né? não relacionado à experiência de vida, como a gente está falando, mas relacionado à experiência no Evangelho. Né? No Evangelho, porque a experiência de vida Existem várias, né? é diferente. Agora, essa experiência com Cristo, aí é algo mais profundo, vamos dizer assim, né? Algo que você precisa se jogar. E aí a gente já vai pro ponto que eu já vou nas perguntas aqui, que é que a gente fala um pouco do nosso, assim, a gente soltou algumas coisas, mas como é que funciona o nosso discipulado aqui na JTN Vila Velha, né? Nosso discipulado local. Como é que funciona? Como é que a gente tá fazendo? Quer falar? Não existe. Não existe, existe, gente. A gente começou, mentira. graças a Deus, era um sonho. Sonho assim, mais que um sonho, né? Tinha que começar. Uma obrigação, Obrigação. mas era algo que a gente tinha que planejar direitinho, orar Que a gente já tava há 2 anos, Já né? estamos há 2 anos falando sobre isso. Que finalmente esse ano a gente tirou do papel e a gente começou. Como é que... Contem aí. Mas aí, na nossa igreja, em geral, tem 3 formas de discipulado. Que o pastor Severino fala muito isso.
Pastor Severino. É. A primeira forma é através da pregação do Evangelho nas pregações no domingo. Isso também é uma forma de discipulado. Uma forma de você aprender a palavra, uma forma de você ser exortado, uma forma do Espírito Santo falar com você. Então a pregação no domingo é uma forma de discipulado. Segunda forma de discipulado é o que a gente está começando a fazer nos domingos. Quando a gente faz também, separa os homens e as mulheres, como o Bruno falou, é uma forma de discipulado também. Uma forma onde a gente está reunindo num grupo menor, onde a gente está estudando alguma coisa, crescendo em Cristo juntos, ensinando, com pessoas maduras na fé, que estão aqui do meu lado. Então, isso é uma forma de discipulado. E a outra forma também é no 1 a 1. O 1 a 1 varia muito de acordo com a necessidade da pessoa, como eu falei. Não é uma coisa que é necessário. Cara, toda semana eu tenho que encontrar com ele. Toda semana eu tenho que conversar com ele. Não é assim que funciona. É de acordo com a necessidade. Então, pode ser que nessa semana a Bruninha precisa conversar com a Laís. Então, isso vai acontecer essa semana. Mas pode ser que essa semana não precisa. Essa semana não precisa. Mas algo que está garantido é que elas estão caminhando junto em todo momento. Estão caminhando junto em todo momento, mas de acordo com a necessidade, vão se encontrar na semana, vão sair para alguma coisa, vão ter um momento de comunhão, ter um momento de alguma coisa. Mas enfim, são esses 3 níveis, um geralzão, um geralzinho e um bem específico. É legal porque quando você... É difícil começar, né? É difícil começar do zero, vamos dizer assim. Né? Porque, enfim, não é uma cultura que já talvez estava estabelecida entre nós. Mas é legal quando isso vai tomando forma, que você vai enxergando que as pessoas vão entendendo, sabe? Isso é muito legal, quando a pessoa vai e por conta própria já te procura por alguma coisa. Isso é legal, que você percebe, a pessoa, sabe? A pessoa está entendendo. E você vê, por exemplo, fizemos um churrasco. Quanto tempo perdemos conversando sobre coisas relacionadas a discipulado? Isso é muito bom, sabe? Que você vê que torna uma coisa natural. Que onde você está conversando, enquanto você está junto, você está falando de Cristo, falando de Jesus. E não tem coisa melhor, né, cara? Que você... E isso que o Bernardo falou, é sempre a gente bom lembrar como é que funcionava de Jesus, né? Jesus tinha 70, Jesus tinha 12, Jesus, você vai ver, tinha os 3 mais próximos ali, né? E quando você vai ler João, você pode até ver que João, talvez, de todos eles, é o que tinha um pouco mais. Então, tinha que ele é parte do 1 a 1 também, né? Então, é sempre a gente lembrar que a gente não tira isso do nada. Tá na Bíblia, né, gente? É bíblico, E aí, eu já vou pra outra pergunta, que se a gente usa algum material, porque o Bernardo falou um pouquinho, mas a gente pode até voltar. Como que funciona a nossa classe? Nós temos uma classe discipulada que acontece aos domingos. Você pode vir. Você pode ir, gente, 6 horas. Às 6 horas da noite. Por enquanto, é da noite ou da tarde? Enfim, 6 horas. É da tarde. Gente, não vamos nem entrar nesse mistério. O culto começa às 7, às 6 horas nós já estamos lá na igreja. E aí funciona a nossa classe semanal, que por enquanto é só domingo, né, de tarde. Então, e aí já entra na outra, né? Que a gente tem algum material? Nós temos material, que o Bruno tá sacudindo aqui desde quando começou esse... Mostra aí, amor. Que é o livro Louco Amor, a gente do Francis Chan. Com a ajuda do pastor Severino, a gente decidiu começar por esse livro, porque ele é muito bom, ele é bem basicão. Basicão nada. Ele é basicão, assim, eu quero dizer básico, ele é fundamental, assim, ele vai nos fundamentos, né, no básico. Yes. A leitura dele é muito Fala, você vai falar sobre a especialista em livros, aqui vai falar sobre ele. Fala aí. A leitura dele é muito fluida, ele não é um livro... Muito quê? Fluida. Se ele é tranquilo. É de boa. E assim, os capítulos não são capítulos muito grandes, então é um livro que assim, você... vou ler um capítulo hoje, amanhã eu leio outro. Sim. Ou então, às vezes, você pode até ler um pouco menos, mas, tipo, uma semana você foca em Quem é determinado... Quem é leitor assíduo, em uma sentada lê isso. Não, lê tipo assim, 10 minutos lê um capítulo. O cara é que... muito rápido. Não, o livro todo, cara. Um leitor assíduo, sabe? Em uma sentada consegue ler isso tudo. Mas igual, nesses casos, pelo menos pra mim, no caso de uns livros, assim, que tem uma reflexão, que você tem que meditar, já é um pouco mais difícil. Tipo, você tem... É importante, né? Porque não é só uma leitura. Não, nesse caso é porque é Nesse uma... caso, então assim, é um livro
que ele fala muito sobre a intensidade do amor de Deus. Sabe, e louco como a gente amor? entender. A gente entender isso. Eu acho que o título dele já fala por si. Então, acabou que eu não tô amando, né? Tá amando? E é isso, gente. Ele é um livro, ele é muito bom. Como eu disse, é um livro bem fundamental, bem básico, assim. Que ele volta, tem até uma... Pode falar, Yama, tem uma frase que eu vou achar aqui pra falar. Não é pra merchan, vocês. tá, gente? Não, Não, porque a gente teve que nada. comprar, né? Todo mundo teve que pagar pelo seu. não é Francis merchan. Chan, pode vir aqui, né? Já tem Ah, se ele quiser, né? Vai ser muito bem... Ah, tá. Amo essa frase. Segurei, ó. Ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus. É do François Fanon, o nome do cara aqui, né? O nome do livro, O Coração que Busca. Tá logo aqui no prefácio do livro. Então, essa frase já resume o livro todo, porque é o que ele fala, né? Será que só fazer essas coisas, né, por aquela obrigação, aquela coisa do dia a dia, assim, é isso que significa você ter um louco amor? Caraca, hein? Ixi. Nossa, mandei muito. Atualmente, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, ou esse podcast vai ao ar, mas atualmente nós estamos no 2º capítulo do livro. Né, Diana, porque... E A gente já vai estar bem mais na frente. provavelmente, mas assim, até então tem sido uma experiência, eu acho que transformadora. Eu acho que não Com só pra certeza. gente que tá ministrando ali, mas pros Bernardo jovens, sabe, né? não. Bernardo gente. Eu tava participando um pouco, agora eu vou participar nada. Por que? Mas Deus Fala, sabe, pessoal. porque Deus... Vai Ele estar não discipulando. precisa. Porque o Você é muito anjo santo. do Senhor Ele foi obrigado. direcionou. Eu fui comissionado a ajudar o ministério de juniores da igreja. Então, Vai começar a discipulado com ele. vai começar o discipulado com eles. Eu não Tadinho consegui dar no deles. discipulado dos jovens. Mas eu estou em espírito. Amém. Não, mas tá sendo muito bom, tá sendo uma novidade para todo mundo, né? Porque é novidade tanto pra gente, né? Que tá sendo algo implementado de forma mais, não vou dizer formal, mas de forma... Sistemática? Mais sistemática. E pro pessoal também, né? Tá sendo um desafio, né? E em nome de Jesus eu... A gente tem tido respostas muito boas. As já- pessoas vêm falar comigo que elas estão gostando muito. Assim. e do livro e tal, e até porque é cansativo, né, cara? Tem um Mentira. culto e antes tem... Pô, você ficar na igreja de 6 da tarde até 9 da noite é cansativo. E mesmo assim a resposta está sendo muito boa. É cansativo, mas é muito bom. As pessoas estão indo, as pessoas estão participando e em nome de Jesus vai melhorar mais ainda. É muito legal ver como os jovens também têm falado, alguns que você não vinha falando, André, você já vê eles falando. A pessoa citando. Ah, tá. Valeu, Dedé. Eu deve falar pouquinho, gente. Pessoas que não te falavam tanto, né? De repente começarem a falar, Tipo até a Bruna. compartilhar coisas e tipo, é muito legal. Eu tô Sim, achando muito isso legal, muito muito massa. legal. Está sendo uma experiência muito boa. Então, você está mais do que convidado, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo. Nosso discipulado acontece, não vai ficar só nesse livro, a gente vai continuar. A nossa classe, né, de discipulado acontece todos os domingos, 6 horas da tarde, a gente vai estar lá conversando, batendo papo, não é uma aula. Então a gente vai conversar, trocar sempre as ideias do livro e outras ideias também. E se você quer também conversar com qualquer um de nós, eu sei que lá no nosso Instagram, @_JN Vila Velha, tem uns links de WhatsApp da gente. Você pode mandar mensagem direto pra gente, que a gente tá disponível pra vocês. Nossa parte de dicas, já pra gente finalizar. O Brian vai colocar uma musiquinha. Eu vou começar logo, porque eu até peguei. Eu sou uma pessoa muito correta, muito santa. E eu gente, eu vou falar pra vocês desse livro aqui. Esse aqui, eu ia trazer também, pra vocês verem, eu posso mostrar. Mas já matei, eu tô dando 2 dicas em uma, né? Que é desse livro aqui que eu fui também, Crente Não É Obrigado, é comissionado, porque o Severino me mandou ler. Que é Cultura Jovem. E, cara, eu já comecei ele, eu não terminei ainda, mas é um livro muito, muito massa. Então, é uma dica mais pra você que é líder, seja das outras JNIs que vocês estão me escutando, do estado, fora do estado, ou internacionalmente, que a gente vai virar internacional, tô brincando.
É um livro, assim, qualquer um pode ler, claro, mas eu diria que é um livro bem propício para líderes. Então essa já é a minha dica de hoje. Procurem esse livro, da Mundo Cristão. É um livro que todo líder, com certeza, se você vai te ajudar nessa caminhada aí de como ajudar os seus jovens. Que para quem tá ouvindo, não tá vendo na capa, é Cultura Jovem Global, da Mundo Cristão. Luke Greenwood, em inglês, mas só pelo nome vocês conseguem achar aí no site da Mundo Cristão. E esse aqui, gente, que eu não comecei a ler ainda, parece muito supérfluo, muito rápido já dar essa dica, mas esse livretinho, ele é muito massa, ele é do Michael Bico, que é Orações para Fortalecer Seu Homem Interior, que é para te ajudar a desenvolver uma vida de oração sustentável. Ele é do pessoal daqui da base de Vitória, pra quem tá vendo, tô mostrando a capa. E ele é um livretinho que eu tenho certeza que nesse processo agora que eu comecei de meditação da palavra e tudo, não é oriental, tá, gente? É meditação da palavra, cristã, bíblico, tem na Bíblia, como Davi você já fazia. leu, mas... Nos Salmos tem muito isso. Então, eu creio que... Depois eu posso até voltar aqui pra falar mais dele, mas eu não queria perder a oportunidade de já indicar ele, porque eu vi resenhas, vi pessoas falando deles e é um livro muito, muito top. Isso são as minhas dicas. A minha dica também vai ser um livro. Enfim, e já que nós estamos falando sobre discipulado, eu vou indicar um livro que pra mim é maravilhoso. Eu acho que foi um dos livros mais impactantes que eu já li. Que foi o Curso do Discipulado, do Jonas Madureira. Eu já ouvi falar muito desse livro, é bom? Ele é muito bom. E assim, ele é bem confrontador. Assim, e eu sou apaixonada por livros assim, porque enfim, né? É a vibe, né, do Jonas Madureira. E ele tem em torno de 104 páginas, ele físico. E eu tenho ele em e-book, eu não tenho ele físico, por isso que eu não estou com ele aqui agora. Mas eu acho que em e-book muda um pouco, né, a questão das páginas. Eu acho que é 73 páginas. Eu falo, gente, esse livro ele é pequenininho. Livretinho também, mas assim, ele é objetivo, mas é perfeito. Então, o curso de discipulado do Jonas Madureira, maravilhoso, perfeito, e eu super indico. Show! Então, eu quero indicar para vocês hoje uma série de mensagens do Iago Martins, do Evangelho de Teologia, que se chama Fogo no Parquinho. Ele faz uma exposição sobre um verdadeiro relacionamento cristão. Então ele vai desde casamento, a namoro, a solteiro. Então eu acho que é uma série de 4 mensagens. Ele vai falar do solteiro, vai falar do namoro e vai falar do casamento. Então é uma exposição bem bíblica mesmo, ele debruça na Bíblia para mostrar muito sobre o jugo desigual, essas coisas assim, são bem importantes no namoro cristão e no casamento cristão. Então, de novo, Fogo no Parquinho, do Iago Martins, o canal é 2 Dedos de Teologia, vale muito a pena. Vocês estão muito crente. Minha dica não é crente, pô. Minha dica hoje é uma churrascaria. É espeto de prato, né? Nossa senhora! Não, minha dica é um filme que eu vi. Eu vi em 3 partes, porque eu não consigo ver filme em uma parte. Dorme, gente? Eu dormi 2 vezes no filme. Então deve Mas ser ele bom. é bom, não, mas a culpa não é do filme, a culpa é minha. Qualquer filme eu durmo. Eu quase chorei no final. Isso é um milagre. Eu não chorei por honra. Eu falei, não vou chorar. Da Netflix. Calma, gente, calma. Já quero. Eu quero. É o Projeto Adam. Já viu na Netflix? Tá na Netflix. É com aquele ator do Deadpool, com o cara do Hulk e com a outra mulher lá que eu não lembro. Ela é famosa também. Tipo, mas é um filme muito doido. Eu não vou contar como é que é mais ou menos, porque eu não sei. Não sei porque eu vou acabar contando o filme. Entendeu? Eu não sei explicar. Vejam. Mas eu acho que umas 2 horas de filme. É recente da Netflix. É novo, ele é um filme que fala do futuro, assim, mas ele traz lições muito... Pô, é muito bacana, maneiras, muito assim, bacana. Então foi um filme que eu vi, que eu gostei muito mesmo. Uma pena que eu durmo, mas é mais forte que Achou eu. aqui fala que... Lê. Ryan Reynolds e Sean Levy
se reúnem nesta aventura sobre um piloto que viaja no tempo e encontra uma versão mais jovem de si mesmo. Maneiro. É muito legal, muito legal. Gosto de viagem E no aí tempo. envolve com a questão de Assiste, paternidade, com um pouco de casamento também, então é muito É legal. muito Tá legal. no top 10, mano. É Ah, muito pô, bom, saiu porque é muito agora. bom. Ah, é bem saiu sério. agora? Agora sim, deve ter umas 2 semanas. sei Não, lá. não sai final de março, deve ter dando quase um mês. É isso Tá no aí. top 10 até agora. Não, é bom. É bom, é bom. E é isso, gente. Ó, a gente quer convidar vocês. Se você tá pelo Spotify, nós temos também esse podcast filmado no YouTube. Já até lá também vamos ter outros episódios também, vídeos. Se você compartilha, gente, curte, comenta, Se inscreve. se inscreve, veja o Dá vídeo like. de várias pessoas. Precisamos monetizar. Não é isso, Meta, gente? 1000 seguidores pra monetizar, É. fora 344 milhões de horas. A Semanal. gente vai chegar, a gente vai Mas chegar. vai chegar. Mas o nosso principal objetivo é fazer com que pessoas ouçam sobre Jesus. É verdade. Esse independente de quantidade de pessoas, de curtida, a gente sempre quer que o máximo de pessoas, não que a gente ganhe visualizações, mas que pessoas ouçam sobre Jesus. Esse sempre vai ser o objetivo principal de tudo aquilo que a gente fizer. Então, se você compartilhar, eu tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas a ouvirem sobre Jesus. Se você não segue a gente nas redes sociais, vou falar de novo, nosso Instagram, @_JNI Vila Velha. Lá tem todos os nossos shorts, que são os nossos vídeos do Rios. Lá tem foto, lá tem as nossas programações semanais, mensais. Lá tem tudo. Lá tem dica de livro, de podcast, de série, de várias coisas. Então siga a gente lá nas redes sociais, tá bom? E é isso. É isso. O que você tá rindo? Bernardo. Ele gesticulando? Você tava falando, eu tava gesticulando o que você tava falando. Vamos acabar, gente. Vamos acabar. Vamos lá Então vai, então, gente. então. A Bruna é Bem- muito crente, Bem velho. rápido.